seguinte, vamos fazer mais uma questãozinha de exemplo, só para que tu possa exercitar na sequência, de famoso elevador. Eu já comentei com vocês, acredito eu, que essa matéria, né, elevadores, não deveria existir nos livros de física. Porque se tem uma matéria chamada elevador, deveria ter uma matéria chamada carros, aviões, helicópteros, montanhas russas. Então não faz o menor sentido. Por que apareceu esse capítulo nos livros? Porque no vestibular brasileiro cai muito questão que envolve elevador. O autor do material pensou, vou sair na frente, vou fazer um capítulo que só fala disso. Mas na verdade, se nós formos raciocinar, deveria ter questões de todos os tipos envolvendo o segunda lei de Newton, de naves alienígenas a carrinhos de rolimã. O elevador é só mais um detalhe, certo? Mas é uma ótima maneira de exercitar a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Este elevador não existe nos prédios convencionais, tá? Só nos parques de diversão esses elevadores. Por que é o elevador convencional? Dá um friozinho na barriga na hora que ele começa e na hora que ele finaliza o movimento, né? Enquanto em movimento é MRU, resultante zero, ele não tem graça. Se eu boto uma balança no elevador verdadeiro, desses que a gente usa no nosso dia a dia, tu sente a balança oscilar na partida e na chegada, mas ao longo do movimento ela lê o valor verdadeiro. Concorda comigo? Mas aqui não, aqui a gente quer uma coisa radical. A gente quer um elevador assassino. Então olha só, vamos fazer imagina um elevador, cara, que ele sobe com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Meu, ia ser muito radical lá dentro dele, cara, ia ser punk. Pra gente medir o quão radical seria, vamos pegar um cara de uma massa normal aí, né, 70 quilogramas, 80 poderia ser, e vamos ver num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, vamos ver o que a balança leria naquele caso, para a gente ter uma sensação, para a gente poder ver o que esse cara ia sentir, né? Para matar essa questão de elevador, a primeira coisa que a gente deve fazer é um bom diagrama de corpo livre. Vamos pegar aquele sujeito, vamos transformar ele num ponto, já que as dimensões dele não importam, né? Ele é um ponto material. Que forças atuam nesse indivíduo? Peso, jamais podemos esquecer, a Terra está atraindo ele. Normal, já que ele está encostado na balança, a balança sustenta ele, faz alguma força nele. Essa força normal é maior, menor ou igual ao peso? Seria igual se o elevador estivesse parado ou em MRU, eu concordo, mas o elevador é assassino. Esse elevador está subindo com uma aceleração chocante para o elevador. Vai ser radical esse passeio. Para que a aceleração seja vertical para cima, a força resultante tem que ser vertical para cima. Portanto, eu concluo que a normal deve ser maior que o peso. Se a aceleração fosse para baixo, o peso seria maior que a normal. Esse é o grande segredo do elevador. Tu saber desenhar se a normal é maior que o peso ou se o peso é maior que a normal. Pense na segunda lei de Newton, meus caros. Física, meu amor, é uma equação vetorial, não é? O vetor aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força resultante. Como a aceleração era vertical para cima, a força resultante deve ser vertical para cima. Se tem duas forças, a para cima tem que ser maior. Concorda comigo? Esse é o segredo. Quem é a força resultante, então? A força resultante é N menos P. Simples assim. E como é que a gente calcula uma força resultante? Massa de aceleração. Eu sei a força resultante nele, porque eu sei a massa do cara, 70, e sei que ele está dentro do elevador que tem aceleração 8. Ele acelera junto. A força resultante que atua nesse cara é 560 newtons. A força resultante tem que ser 560 newtons. A Terra atrai o cara com que força? M vezes G, né? 70 vezes 10, 700 newtons. Então eu consigo calcular normal. Eu consigo calcular a força que a balança vai fazer nos pés dele. Menos passa mais, 560 mais 700, a força normal, 1260 newtons. Como as balanças normais medem em quilogramas, se fosse uma balança convencional, mediria que massa?
Parabéns, usa o P igual a M vezes G, dividir por 10, né? 126 quilos. Meu, esse cara tem 70 quilos. Nessa hora, ele vai sentir, cara, como se tivesse um cara de 56 quilos nas costas dele. Ele vai sentir dificuldade de se sustentar. Ele, pô, o que está acontecendo com esse elevador? Vai ser radical. Vai ser bem radical. Cara, observem, o que nós fizemos para resolver a questão do elevador? Fizemos um diagrama de corpo livre e, através dele, escrevemos a força resultante e usamos a segunda lei de Newton. Diagrama de corpo livre para poder escrever quem era a resultante e segunda lei de Newton. Calculamos a resultante, substituímos ali, calculamos a normal. Cara, eu poderia ter dado a leitura da balança, te pedido a aceleração do elevador, concorda comigo? Eu poderia ter dado a leitura da balança, a aceleração do elevador e perguntar qual é a massa do indivíduo que está no elevador. Mas não vai mudar, o raciocínio vai ser esse. Vai ter que fazer, né, talvez no mais terrível dos casos, um sisteminha com esses dois raciocínios. Faz umas questões de elevador, enquanto está fresco na tua mente. Não vou poder voltar e revisar. Agora eu vou poder fazer exercício, sempre que tu me trouxer a dúvida, né? Mudando então bastante já o rumo da aula, vamos parar um pouquinho de dinâmica e vamos revisar a parte de energias. A parte de energias. Meu, não pergunte para o físico o que é energia. Cara, é difícil traduzir. O livro enrola o cara. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é a energia. Aí não dá. Eu digo que tudo é energia, menos vácuo. Vácuo nada não é energia. Agora, massa é energia, temperatura é uma forma de energia se manifestar, velocidade tem a ver com energia, som é uma forma de energia, luz é uma forma de energia. São tantas elas que fica difícil de escrever. Se eu pego uma caixinha e faço força nessa caixinha, essa força tem um certo ângulo com o deslocamento, a caixinha se desloca na horizontal, embora eu faça a força um pouco para cima. Ó. Se eu sei qual é o deslocamento que essa caixa sofreu, para a gente calcular quanto de energia eu entreguei para a caixa ao dar esse empurrão nela, a gente usa a famosa fórmula do trabalho de uma força. Se eu sei o valor da força, se eu sei o valor da distância que eu arrastei o objeto e sei o ângulo entre a força e o deslocamento, joga na fórmula que tu obtém o trabalho aplicado. Que história é essa? Trabalho de uma força. Trabalho de uma força só mede a energia que uma força trocou com o objeto. Como assim trocou? Né? Nesse caso, se o objeto estava parado e eu fiz força nele, o objeto agora tem uma velocidade diferente de zero. Isso prova que eu acrescentei energia no objeto. Mas imagine um objeto que já vinha se deslocando e eu fiz força no sentido oposto e fiz ele parar. Nesse caso, eu retirei energia do objeto. Trabalho de uma força mede quanto de energia uma força trocou com o objeto. Se a força acrescentou energia no objeto, a gente chama o trabalho de motor. Se a força retirou energia do objeto, a gente chama o trabalho de resistente. Mas observe que às vezes eu faço uma força, o objeto se desloca, mas se o ângulo for 90 graus, o ângulo entre a força e o deslocamento, o trabalho acaba ficando nulo. Quer dizer que nesse caso não houve nem acréscimo, nem retirada de energia. Essa fórmula é limitada. Só serve se a força for constante. Só para força constante. Se a força for variável, o sujeito que te pede para calcular o trabalho da força vai ter que fornecer o gráfico força versus deslocamento. Aí tu pega esse gráfico, calcula a área embaixo desse gráfico e aí sim a área é numericamente igual ao trabalho. A partir dessa ideia original de trabalho de uma força, nasceram as ideias de energia. Nós fomos deduzindo uma a uma. Eu não vou deduzir de novo. Eu simplesmente vou relembrar quais são os tipos de energia. Me ajuda? Alguma energia aí que tu lembre?
Mecânica são todas as que nós vamos estudar hoje, né? Me dá um exemplo da mecânica. Cinética está relacionado a quê? Só velocidade? Massa também, né? Energia cinética depende da massa e da velocidade do objeto. Falou em energia cinética, pensou em velocidade. mv² sobre 2. Não é muito difícil usar essa fórmula e as leis de Newton para mostrar que a energia da velocidade pode ser calculada dessa maneira. Dobra a massa de um objeto mantendo sua velocidade. O que acontece? Dobra. Triplica a velocidade do objeto mantendo sua massa. 9 vezes. Energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da massa. Não. Energia cinética é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Outra forma de energia além da cinética. Parabéns, energia potencial gravitacional. Potencial porque depende da posição. Gravitacional porque está relacionado à força da gravidade. Tem um apelido. Energia potencial gravitacional pode ser chamada de trabalho da força-peso. É dependente de que esta energia? Da posição, que a gente vai representar pela H, né? A altura, o que mais? A aceleração da gravidade e a massa, mais uma vez. Observe, na verdade, M vezes G é o peso, né? E H é a altura que o corpo variou. Então é o peso, força, vezes distância. É a aplicação direta da fórmula do trabalho. Energia potencial gravitacional. Última das 3 energias mecânicas. Energia potencial elástica. Potencial, mais uma vez, mostra que depende da posição. Para calcular a energia potencial elástica, eu tenho que conhecer a constante elástica da mola, né, que foi comprimida ou esticada, e tenho que saber a deformação da mola, ou seja, o quanto ela foi comprimida ou o quanto ela foi esticada a partir da posição original. Já que estamos falando de energia potencial elástica, não custa lembrar a lei de Hooke, né? A lei de Hooke, que é a fórmula que nos permite calcular forças elásticas. F igual a K vezes X. A lei de Hooke. Todas essas fórmulas foram deduzidas a partir da ideia de trabalho de uma força. A soma dessas energias é chamada de energia mecânica. Energia mecânica nada mais é que a cinética mais as potenciais. Potencial elástica e gravitacional. Se eu digo que um sistema é conservativo, olha o nome, sistema conservativo. Ele já está falando pelo nome que a energia se conserva. Num sistema conservativo, tu sempre vai poder escrever que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Porém, em sistemas onde existem forças dissipativas, sistemas dissipativos, por exemplo, quando existe atrito, eu não posso escrever isso, fica um absurdo, já que tem perda. Mas, se eu sei a perda, eu digo que a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. Cara, te juro, só com essas duas ideias e com o conhecimento dessas 3 energias, tu mata a maioria das questões de vestibular. Para a gente dizer que a revisão foi bem completinha, seria legal eu te lembrar os teoremas de energia importantes. O mais importante é chamado de teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse é muito cobrado no vestibular, eu confesso. Os outros 2 teoremas que eu vou colocar no quadro, eles não são muito cobrados no vestibular, e a gente discutiu, né, que a nossa apostila apresentou eles de um jeito pouco comum. Para deixar bem clássico, então, os outros 2 teoremas. O trabalho das forças conservativas é menos a variação das energias potenciais. Eu vou te dizer que no meu terceirão, isso aqui passou batido. O trabalho das forças não conservativas é a variação das energias mecânicas. Esses outros 2 teoremas, né? Tu pode
uso deles com essas duas ideias aqui, cara. Ó, vou te confessar que com essas duas ideias tu dribla a necessidade de usar aqueles teoremas. Mas para o vestibular mais competitivo, uma questão discursiva, valeria a pena saber esses outros dois também. Fechou. Agora com essa revisão eu vou ficar muito feliz de fazer a questão que o colega trouxe no celular ali pra gente. Bem interessante a questão, tudo a ver com a nossa revisão. Vamos a um exemplo então. Mas esse não veio da minha mente, esse veio de vocês, é sempre mais divertido. Tá? Engatilhado aí, parceiro. Só deixa eu abrir um espacinho aqui então. E vamos a ela. Meu garoto, parabéns aí, cara. Ó, um objeto de massa 1 kg é lançado a partir do solo com energia mecânica de 20 joules. Então tem lá um objeto, ele foi lançado de alguma forma a partir do solo. Disse que esse objeto tem massa de 1 kg e a energia mecânica dele é 20 joules. Em que forma está essa energia mecânica? Tem que ser cinética, ele está na altura zero, não tem altura, a não ser que tenha uma mola oculta ali no problema que ele não falou, né? Mas para aquele desenho ali, só pode ser cinética. Quando o objeto atinge a altura máxima, sua energia potencial gravitacional relativa ao solo é 7,5 joules. O objeto vem então, quando ele atinge a altura máxima dele, diz que a energia potencial gravitacional em relação ao solo é 7,5 joules. Desprezando-se a resistência do ar, se falou isso, ele já está querendo me dizer que é um sistema conservativo. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, clássico. A velocidade deste objeto no ponto mais alto de sua trajetória, ele quer saber qual é a velocidade que o cara atingiu no ponto mais alto da trajetória. Ninja, garoto. Já que ele pediu para desprezar a resistência do ar, eu posso escrever que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. No início, ele já me disse que a energia mecânica era 20. E no fim, que no caso é no ponto de altura máxima que nós estamos analisando, tem dois tipos de energia pelo menos, né? Concordam? Se tem altura, tem energia potencial gravitacional, mas deve ter restado alguma velocidade nele, né? Porque tu vê, ó, dos 20 joules de energia, só 7,5 estão na potencial gravitacional. Então tem que ter energia cinética também. A energia mecânica inicial se converteu em potencial gravitacional mais cinética. 20 era inicial. A potencial gravitacional, ele me disse quanto vale. 7,5. Dá para descobrir quanto que sobrou para a cinética, né? Mais passa para o outro lado menos. A energia cinética lá no ponto de altura máxima, 12,5 joules. E energia cinética, o que é? mv ao quadrado sobre 2. Eu descobri que a energia do cara é 12,5, sei que a massa do indivíduo é 1, pronto, vou descobrir que velocidade o cara tinha naquele ponto mais alto. Está dividindo, passou multiplicando, multiplicou por 2, deu 25. 1 vezes v ao quadrado dá v ao quadrado, extrai a raiz quadrada e ambos os lados com mais ou menos na frente, né? Como a matemática ensinou. Nesse caso, a gente pode desprezar o negativo. Não teria o porquê interpretar a velocidade como negativa nesse caso. 5 metros por segundo. Altas questãozinha para a gente revisar. Conservação de energia. Pois então, se fosse um lançamento vertical, no ponto de altura máxima, ele não poderia ter outra energia que não fosse energia potencial gravitacional de 20. Concorda comigo? Ele não precisou falar, mas na hora que eu li a questão eu sabia que não era. Tu entende o que eu digo? Porque tu vê, a pergunta do colega é perfeita. Seu professor, mas e se fosse um lançamento vertical? Como é que tu me explica o resultado? Aí eu estou comentando, não tem como ser um lançamento vertical, porque se eu lanço o objeto verticalmente, no ponto de altura máxima ele para, né?
E se ele para, toda a energia mecânica se transformou em energia de altura. Então a energia potencial gravitacional deveria ser todos os 20 joules. Perdão. Deveria ser todos os 20 joules. Certo? Então eu percebi que não era lançamento vertical pelo fato de ele ter me dito que na altura máxima era só 7,5. Então eu já estava convencido de que uma parte dessa energia estava em outra forma, que não a altura. Única explicação, houve algum ângulo de lançamento. Ótima colocação, garoto, é assim que se faz. Muito bem. Que outra matéria? Que outra matéria nós vimos e não foi revisada? Gases? Ah, adoro! Estudo dos gases. Será que dá para falar alguma coisa? Vamos correr então. Fazer uma revisão, uma mini revisão de estudo dos gases. Cara, a quantidade de matéria que a gente falou nas 2 aulas de hoje não está no gibi, meu querido.